Muito antes de Eva surgir no Jardim do Éden, há um nome sussurrado nas sombras da tradição: Lilith, a primeira mulher. Diferente da narrativa mais conhecida do Gênesis, alguns textos antigos, especialmente do folclore judaico e de escritos místicos como o alfabeto de Ben Sira, sugerem que Lilith não foi criada da costela de Adão, mas do mesmo barro ao mesmo tempo. Isso fazia dela igual ao homem, tanto em essência quanto em posição. Porém, foi justamente essa igualdade que causou o primeiro grande conflito da humanidade. Lilith não se submetia a Adão. Ela queria igualdade em tudo, na palavra, nas decisões e até na intimidade. Quando Adão tentou dominá-la, ela se recusou e pronunciou o nome impronunciável de Deus, um ato de poder e ruptura. E então, Lilith voou para longe do Éden, abandonando tudo. Essa fuga não foi bem recebida. Segundo as lendas, Deus enviou 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangelof, para buscá-la e forçá-la a retornar. Eles a encontraram à beira do Mar Vermelho, onde já havia começado uma nova vida, cercada de demônios e espíritos. Quando ela se recusou a voltar, foi amaldiçoada. 100 de seus filhos morreriam todos os dias. Lilith, porém, não recuou. Transformou-se em símbolo de resistência, de fúria e de dor. Tornou-se uma figura temida, mas também reverenciada por mulheres que se sentiam oprimidas. Foi retratada como uma demônia, uma súcubo, mãe de criaturas noturnas e inimiga de recém-nascidos. Mas por trás dessa imagem sombria estava o eco de uma mulher que ousou dizer não. Esse primeiro ato de rebeldia ecoa até hoje nas lendas. E deixa uma pergunta no ar: quem foi Lilith de verdade, um monstro ou uma mártir? Após a fuga do Éden, Lilith não desapareceu da narrativa. Pelo contrário, ela se transformou. Os textos apócrifos, os manuscritos místicos e até o folclore babilônico começaram a entrelaçar sua imagem com a de antigas divindades femininas como Ishtar, Lamashtu e outras figuras que simbolizavam tanto fertilidade quanto destruição. Ela passou a ser associada aos ventos noturnos, à luxúria, ao desejo, à independência feminina e à magia. Lilith tornou-se a rainha da noite, uma figura envolta em sedução e terror. Segundo algumas versões, ela atacava homens enquanto dormiam, provocando desejos impuros. Para os medos da época, ela simbolizava tudo o que fugia ao controle masculino, o feminino indomável. Em culturas onde o patriarcado era dominante, Lilith foi pintada como vilã, perigosa, devoradora, corrompedora. Já em círculos mais esotéricos, começou a surgir um novo entendimento. Lilith não era apenas uma ameaça, ela era um reflexo do feminino reprimido. Era a energia que se recusa a ser controlada, a sensualidade que não pede permissão, o saber oculto que desafia o dogma. A sua imagem foi evoluindo. Em alguns textos da Cabala, especialmente no Zohar, ela aparece ao lado de Samael, o anjo da destruição. Juntos, representariam o lado sombrio da criação, necessário para o equilíbrio do universo. Lilith deixou de ser apenas uma mulher rebelde e passou a ser um arquétipo, um espelho do medo masculino diante do poder feminino. E assim, Lilith se firmou como símbolo duplo, monstro e deusa, sedutora e justiceira, um nome que as mães temiam e que as filhas começavam a admirar em silêncio. Nos séculos mais recentes, Lilith foi quase apagada dos registros oficiais da religião. Sua história sobreviveu nas entrelinhas, nos manuscritos proibidos e nos contos passados de boca em boca. No entanto, no século XX, com o avanço dos estudos místicos, do feminismo e das releituras da Bíblia, Lilith ressurgiu com força total. Movimentos feministas a adotaram como símbolo de resistência à submissão imposta às mulheres. Para essas correntes, Lilith representa o direito de escolher, de dizer não, de recusar o papel tradicional.
Ela tornou-se ícone de empoderamento feminino, inspirando músicas, livros, séries e até eventos como o famoso Lilith Fair, um festival de música só com mulheres artistas. Na psicanálise, especialmente nas teorias de Carl Jung, Lilith é vista como o lado sombra do feminino, o inconsciente poderoso, reprimido e muitas vezes mal compreendido. Ela aparece como aquilo que foi negado à mulher durante milênios: liberdade, voz, desejo, fúria, intuição. E mesmo dentro das tradições religiosas surgem debates. Por que Lilith foi esquecida? O que isso revela sobre o medo de uma mulher que não se curva? Algumas interpretações modernas sugerem que Lilith, longe de ser um ser demoníaco, pode ser vista como uma força necessária de equilíbrio. O feminino selvagem que precisa coexistir com o feminino acolhedor representado por Eva. Lilith está sendo reinterpretada, não como uma ameaça, mas como uma parte vital da psique humana. Um lembrete de que a luz só existe porque há sombra, e que, às vezes, o que foi chamado de demônio era apenas alguém que ousou ser livre. Hoje, Lilith vive nos bastidores da cultura popular e do inconsciente coletivo. Ela aparece em filmes, em músicas, em livros de fantasia, em debates teológicos e em conversas sobre igualdade de gênero. Para muitas mulheres, ela deixou de ser uma figura sombria e passou a ser um emblema de força. Ela representa aquela voz interna que diz: você não precisa se curvar. Aquela força que emerge quando tudo parece perdido. Lilith fala com as mulheres que foram silenciadas, com as pessoas que foram marginalizadas, com todos que foram rotulados como errados por simplesmente existirem fora das normas. Mas sua história também é um alerta. Ela mostra o custo da liberdade, da rebeldia, da recusa em se submeter. Lilith pagou um preço alto por sua autonomia. Foi demonizada, apagada, transformada em pesadelo. No entanto, sobreviveu. Porque a verdade, mesmo banida, sempre encontra um caminho de volta. Seja você alguém religioso ou apenas curioso, a história de Lilith nos faz refletir. Quantas Liliths ainda são silenciadas hoje? Quantas vozes são rotuladas como perigosas só porque ousam discordar? Lilith nos chama para despertar, para olhar para dentro e perguntar: o que em mim está sendo negado? O que eu escondo por medo de rejeição? Em que momentos da vida eu me curvei quando no fundo queria voar? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Curta, comente sua opinião sobre Lilith e inscreva-se no canal para mais histórias esquecidas da Bíblia, contadas com verdade, mistério e profundidade. Lilith foi só o começo.